Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Obrigado sempre para aquela turma que faz aqueles comentários zoeira no pós-vídeo. Obrigado. Vamos começar com Copa do Brasil, cara. O Vasco da Gama. Rapaz do céu. O Vasco quase que apronta para sua torcida. Cara, antes do jogo eu estava com a impressão de que o Vasco gosta de aprontar na Copa do Brasil. Gosta. E os times pequenos de São Paulo também gostam de aprontar, rapaz. Foi um jogo bacana, cara. Foi um jogo bacana de assistir. Muito rolo, muita confusão. O time do Água Santa é um time bem certinho. Cara, é o que eu falo aqui no canal, sou futebol, cara, a grana, bicho, a grana desses times do interior, cara, tem jogador ali que assina 3 meses de contrato, faz de tudo para jogar o Campeonato Paulista, porque ganha em 3 meses, é o que ele ganha o ano, sabe, não ganha no ano todo, ali naqueles 3 meses, então para ele vale. Então os caras dão uma vida, tem veterano que só joga ali, bicho, entendeu? O resto do ano passa no chinelinho. É o que eu falo, jogo único, né? O Vasco recebeu o Água Santa pela segunda fase da competição, não existia vantagem, e se houvesse empate, a disputa ia para os penais. Primeiro tempo, o Vasco foi brabo, né, cara? Mandou no jogo, tranquilinho, 2-0. Mas no último minuto, o Água Santa deu aquele biquinho, foi 2-1, rapaz. Aí foi o inacreditável Futebol Clube, né? Virada histórica do Água Santa, de 0-2 passou para 3-2, cara. E no finalzinho, no apagar das luzes, o Vasco da Gama empatou em 3-3. Cara, o jogo foi tenso demais. 17 cartões amarelos e 3 vermelhos. Mas foi um jogo assim louco. Foi difícil também para a arbitragem, não foi fácil, né? Após o empate, pô, fechou coisa horrorosa, né, cara? Coisa horrorosa. Até a torcida tava mais de boa. Os caras estavam mesmo alucinados ali na beira do gramado, aquele Jael cruel, aquele rolo todo. Mas nos penais, o Vasco classificou. O Vasco é o time da virada. No fim, a virada foi do Vasco. O Léo Jardim é o paredão do vascaíno, do gigante da colina. Léo Jardim salvou o Vasco e depois, né, ficou de boa, respirou. Cara, ele ficou essa noite anterior ao jogo, ele ficou praticamente sem dormir, porque o filhinho dele, ou a filhinha, uma coisa assim, nasceu naquela noite. Ele passou a noite na maternidade, aquele rolo todo, chegou, não, vou jogar, veio a recompensa, né? Parabéns ao Vasco da Gama. Isso que é Copa do Brasil, cara. É isso que eu gosto, aquela competição raiz lá, sabe? Isso aí que é gostoso. No mundo da bola aqui do futebol brasileiro, algumas transações interessantes. Eu estava vendo aqui que, para mim, é um baita de um jogador. Não é Pelé, óbvio que não é Pelé, mas é um bom jogador. Só que não tem grife. Estava 14 anos no São Paulo. Cara, sempre gostei do futebol do cara. O Luan, cabeça de área. Chega junto, dá carrinho, faz gol, mas não tem grife. É aquele cara, sabe, humilde e tal. São Paulo acabou de emprestar o cara por empréstimo pro Vitória, da Bahia, rival do meu Bahia, né? Diga-se passagem, os dois clubes baianos devem vir muito forte para a Série A desse ano, hein? Presta atenção, Vitória da Bahia e o Sport Clube Bahia deve vir muito forte para a competição, né? E o Luan foi para o time do Bahia, né? Foi emprestado. Formado no Cotia, 14 anos de São Paulo, cara. Acho que o Vitória vem bem, vem forte para a Série A. O Thiago Maia finalmente foi negociado com o Internacional de Porto Alegre e o Flamengo mandou ele para lá, mas tem umas coisas ali no contrato ali que são bem claras. Obrigação de compra no final do empréstimo. O volante não poderá enfrentar o Flamengo caso jogue, né? E se jogar, o Colorado vai ter que pagar uma multa em 24 horas. Então o Flamengo também se amarrou, não entregou de mão beijada assim o Thiago Maia, não. Então obrigação de compra e não pode enfrentar o Flamengo. O filho do Marcelo, esse lateral esquerdo que merecia uma Copa do Mundo pelo futebol que joga, mas na Copa não jogou nada, vamos ser sinceros, mas merecia uma Copa bem jogada e ganha, né, no campo. Mas não conseguiu porque, porra,
fora da seleção brasileira, o cara foi gênio lá no Real Madrid, né? Jogava muito e continua jogando muito no Fluminense. Eu tava vendo o filho dele, cara, Enzo Alves, é o filho mais velho dele, marcou seu primeiro gol vestindo a camisa da seleção espanhola, de base. O garoto vem forte para a seleção da Espanha. E ele diz que vive um tormento, porque ele está nessa de encerra a carreira, não encerra a carreira, nesse último ano aí de Fluminense. E às vezes ele tem que pegar um voo porque ele quer assistir o jogo do filho, né, cara? Então não é fácil, deve ser complicado. O cara que, né, ele é um ex-jogador, ele é um jogador de futebol com nome no Real Madrid, nome no futebol mundial, e ver o seu filho jogar e de repente às vezes não está presente, deve ser complicado. 15 anos, Enzo Alves. E o outro garotinho dele também vem arrebentando aí nas categorias de base do Fluminense. Filho de peixinho, A Confederação Brasileira de Futebol, a chamada CBF, divulgou na noite desta quinta-feira a tabela básica do Campeonato Brasileiro. A estreia do Figueirense será contra o Ferroviário do Ceará, time enjoadíssimo, que nas últimas temporadas tem feito boas campanhas na Série C e principalmente no Campeonato Cearense. É um time enjoado, cara, lá do Ceará. Time enjoadíssimo. Então o Figueirense estreia contra o Ferroviário do Ceará entre os dias 20 e 22 de abril no Monumental Orlando Scarpelli. Acho que é um bom adversário para o Figueirense dizer: estou aqui, cheguei na Série C e quero brigar pelas 4 vagas da Série B. E a tabela do Figueirense, eu destaquei os primeiros jogos do Figueirense, né? Achei uma tabela para arrancar bem sensacional. Figueirense pega o Ferroviário em casa, sai para jogar com o Sampaio Corrêa, que é um timezinho enjoadinho também, né? Vem em casa, pega o Aparecidense. Porra, joguinho para meter já 6 pontos aí nessas 3 rodadas. Aí ele vai fora e joga com Ipiranga, de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Enjoado, mas possível de fazer um biquinho. E aí depois ele vai fora contra o Floresta. Esse é enjoado, esse jogo é enjoadíssimo, que é uma viagem longa, aquele rolo todo. E depois ele vem e pega a Ferroviária de São Paulo em casa. Se ele faz até chegar aí na Ferroviária com uma pontuação legal, né? E, porra, tem tudo para o Scarpelli tá bombando com 10, 12, 15 mil pessoas. Figueirense e Ferroviário. São os primeiros jogos que eu destaquei. Acho que dá para o Figueirense, nesses jogos aí, arrancar bem na Série C. Gostei desse início de tabela. Gostei. Um dia depois da contratação, né, o jogador Camilo, é o nosso destaque aqui do Figueirense Futebol Clube, Meia Camilo, de 37 anos, vai fazer aniversário amanhã, dia 9 de março, e usou, né, a camisa preta, número 38, na sua apresentação de ontem à noite. Acho que deve ser um número que ele vai adotar esse ano no Figueirense Futebol Clube, número 38. E acredito que ele já vai fardar bem gostoso, fardadinho, coisa mais linda, para o jogo de estreia dele, né? Figueirense / Figueirense no próximo final de semana. Aí vai ser bonito de ver, o Scarpelli vai bombar, hein? E o nosso Avaí Futebol Clube estreia amanhã no mata-mata do estadual contra o Joinville, lá em Joinville, na Arena Joinville, às 16h30, 4h30, na NSC TV, antiga RBS TV, né? Ao vivo para todo o estado, né? O Avaí contra o Joinville. Detalhe importante desse jogo é que praticamente já acabou os ingressos, porque só falta agora aqueles ingressos que eles são obrigados a liberar no dia de jogo. Então praticamente a Arena Joinville lotadinha para ver Joinville e Avaí. E eu repito, é só pegar minhas resenhas anteriores. O Joinville só passa esse confronto contra o Avaí se ele abrir um placar gostoso, aquele placar de 3-0, 2-0, 2 golzinhos de diferença, para tentar classificar em cima do Avaí na ressacada, porque senão, meus queridos, Avaí já está na semifinal. Meus queridos, aquele abraço, uma boa sexta-feira, um bom sextor e um bom final de semana para todos. Fiquem todos com Deus e voltamos a qualquer momento com mais notícias do mundo da bola aqui no canal Sou Futebol. Falou, galera!